Ouça a seguir a voz de Roberto Rabelo. Palestra de hoje: Vida mediante Cristo. O nosso texto é 1 São João 5, 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Pelo pecado, o homem perdeu o direito à vida. Ficou sujeito à morte. Quando Deus criou o homem e o pôs no jardim do Éden, deu-lhe também a ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. Adão e Eva desobedeceram e ficaram sujeitos à morte. A sua morte passou aos seus descendentes. A Escritura diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5, versículo 12. Que é a morte? Ela é o contrário da vida. Morrer é cessar de viver. Sai-lhes o espírito, diz a Escritura, e eles tornam-se em sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Salmo 146, versículo 4. Falando de Lázaro que morrera, Jesus disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. São João 11, versículo 11. O eufemismo do sono é aqui empregado para descrever o estado de inconsciência do morto. Noutra parte lemos: os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Eclesiastes 9, versículo 5. Muitos, porém, creem que isso se refere ao corpo e não envolve a alma. O homem, disse, é constituído de corpo e alma. O corpo morre, mas não a alma. A alma é imortal. Na morte ela sobrevive o corpo e continua vivendo fora dele. Isto é o que creem muitos, entre eles cristãos sinceros. Nas Escrituras, a palavra alma vem de dois vocábulos: nefesh, da língua hebraica, no Velho Testamento, e psique, do grego, no Novo Testamento. Ao todo, estas duas palavras ocorrem no Sagrado Livro 859 vezes e são traduzidas de diferentes maneiras conforme o contexto. Na maior parte dos casos, nefesh é empregada com o sentido de vida, pessoa. A ideia básica da palavra é indivíduo, o indivíduo completo, incluindo o corpo. Um claro exemplo disso é o que encontramos em Gênesis 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Notemos, o corpo e o fôlego juntos constituíram a alma. Aproximadamente o mesmo se dá com a palavra psique no Novo Testamento. Por vezes, essas palavras designam a natureza espiritual do homem, nunca, porém, uma entidade capaz de viver conscientemente fora do corpo. Pelo fato de que, em geral, a palavra alma é entendida como designando uma entidade espiritual capaz de viver fora do corpo, e pelo fato de que esse não é o sentido de nefesh e psique, como empregadas nas Escrituras, as mais recentes traduções do Sagrado Livro tendem a evitar o emprego da palavra alma para verter nefesh e psique. Em vez de alma, as mais recentes traduções preferem o emprego de pronomes pessoais e a palavra vida. Digno de nota é o fato de que numa recente versão inglesa do Pentateuco, feita pela Sociedade Judaica de Publicações, os tradutores propositadamente omitiram de todo a palavra alma, porque, na sua opinião, ela não representa o sentido do hebraico em nenhum texto. Resumindo, o sentido básico principal de nefesh e psique é vida, pessoa, o indivíduo completo, incluindo o corpo. Para os hebreus não havia dualidade no homem, e sim uma unidade indivisível. Nada havia nele que sobrevivesse à morte. Deus nos dá a vida mediante Cristo, primeiramente removendo a causa da morte, o pecado. Recebendo Cristo no coração, temos perdão dos pecados e transformação da nossa mente, o que nos leva a cessar de pecar. Recebendo Cristo no coração, alcançamos também a vida eterna que está nele. Aquele que tem o Filho tem a vida. Possuímos a vida eterna já aqui no presente,
e ao voltar Jesus no dia final e ressuscitar seus filhos, receberemos imortalidade. Foi ao redor do ano 180 que o postulado da imortalidade natural da alma, oriundo da filosofia grega, penetrou na cristandade. Muitos cristãos abraçaram a ideia de que o homem possui uma alma imortal, mas sempre houve crentes em que nada há no homem capaz de sobreviver à morte, que a nossa esperança de vida além túmulo está condicionada à aceitação de Cristo. O número destes, dos que rejeitam o conceito tradicional de imortalidade inata, cresceu consideravelmente nos tempos modernos. Em suma, o pecado pôs sobre o homem uma sentença de morte. Se deixados a nós mesmos, a nossa vida finda na tumba. Mas Deus nos dá vida em Cristo, vida eterna. Prezado ouvinte, é o Senhor Jesus Cristo o teu Salvador pessoal? Se é que não, aceita-o agora com fé sincera, e o divino autor da vida te comunicará aquela vida que se medirá pela dele próprio, pois o testemunho é este que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida.